E aí, gente, beleza? Eu estou participando do NaNoWriMo, acho que é esse o nome, a ideia, isso já vem de muito tempo, 90 e pouco, eu acho que tem isso. A ideia vem de que no mês de novembro nós temos que escrever um romance com até 50.000 palavras. E daí eu resolvi entrar nesse negócio, me inscrevi lá fiz meu perfil lá no site do NaNoWriMo, acho que é esse o nome. E eu estava super apreensivo, sem saber se eu daria conta ou não, né? Não tinha noção, porque eu nunca escrevi por contagem de palavras. Eu sempre escrevi por meta de página. Tipo, escrevo 3 páginas, escrevo 2 páginas ou 5 páginas. E eu ainda escrevia num espaçamento que eu vi que dá para escrever muito mais. E eu não tinha noção disso. Que eu escrevo com para cima, eu acho que é para trás, para frente, sei lá, zero. Lá na parte de espaçamento, alinhamento lá, zero. E no entre linhas simples. É o que eu escrevo, zero, zero e simples, né? E daí isso dá uma enxugada bastante no texto. Eu não sabia, tanto que eu achei que escrever 1666 7 palavras por dia, que é a meta de 50.000 dividido por, mais ou menos, dividido por dia, né? Eu achei que daria umas 5 6 páginas. Mas não. Nesse alinhamento, nesse espaçamento que eu já faço, que é o padrão que eu sigo, que geralmente meu padrão é 3 páginas por dia quando eu estou envolvido numa obra, né? Acabei que eu coloquei esse espaçamento e daí quando eu fui ver, eu bati a meta da quantidade de palavras por dia, só que deu apenas 3 páginas e umas 5 linhas mais ou menos. Eu falei, ah, então eu vou dar conta. Tanto que quando bateu meia-noite eu fui começar a fazer. E eu tava sem ideia nenhuma. E eu comecei a fazer lá uma história que tem uma road trip, né? É, história de estrada, né? Aquele pé na estrada, assim. Só que futurista com robôs e tem uma coisa de consciência lá que eu quero abordar. E umas coisas engraçadas e umas coisas pornográficas que eu sempre boto. Mas eu queria fazer uma road trip com 2 robôs, né? São robôs meio retrôs, uma tecnologia um pouco mais antiquada. E eu comecei a fazer isso, e daí quando eu atingi a meta, fui ver só 3 páginas e pouco. Então, eu não vou sofrer para fazer esse NaNoWriMo aí. O que pode acontecer é que eu vou fazer uma obra muito maior, porque geralmente eu estou acostumado a fazer com novelas. E as minhas novelas geralmente são divididas em 12 capítulos, cada capítulo com 3 páginas. Daí quando eu reviso fica um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é essa média, né? E, e com 12 eu faço o que? Eu gasto 2 semanas, um pouco menos de 2 semanas, porque quando eu tô finalizando os últimos capítulos, às vezes eu faço mais, né? Tipo 2, 3 capítulos. Então, o que vai ser puxado pra mim, na verdade, vai ser o até o dezembro, numa mesma história. Eu pensei em fazer contos interligados, mas aí eu não vou fazer contos interligados, senão eu vou ter que gastar muitas ideias pra fazer lá. Mas eu posso desenvolver uma única ideia e fazer uma coisa diferente, maior. Minha experiência com isso foi a mais tranquila possível. Quando deu meia-noite eu comecei a escrever, que era o arquivo do meu texto, que eu não sei se conta ou não, que depois não sei se eu vou ter que enviar ou não, que o arquivo do meu texto ficaria com a data do dia primeiro, realmente. Então eu esperei da meia-noite. Quando deu meia-noite eu coloquei uma música do Bach, eu acho que é Bach, não lembro direito, para escutar. Eu fui escutando lá de boa e tanto que hoje de manhã eu nem precisei escrever, porque de manhã eu peguei dia para ler. Então vai ser muito tranquilo para mim, né? Eu quero fazer um capítulo ainda ao som de Bob Dylan, porque essa história tem muito de Bob Dylan, né, sabe? É, eu quero surtar com essa minha ideia aí. E não sei se vou levar adiante ou não, mas é isso. Eu quero gravar 5 minutos por dia falando da minha experiência. Minha experiência não teve nada demais por enquanto, porque geralmente quando eu me envolvo em algum escrito, eu já fiz coisas muito mais puxadas do que isso. Já fiz durante 2 meses, todo dia, 5 páginas. Nesse espaçamento que eu falei, cansa, é esgotante, estressante mentalmente. E esse que são 3 páginas eu consigo levar de boa. Mas o problema talvez seja permanecer numa mesma história durante muito tempo. Como eu falei, eu fazia novelas. E a novela era assim, eu fazia uma, terminava e já engatava a outra. Mas mesmo que seja uma sequência, eu mudo todo o cenário, mudo personagens, etc. Mas é isso, então, 5 minutos, amanhã eu volto a falar da continuação da minha experiência com NaNoWriMo. Falou, até mais. Tchau.
E aí, gente? Beleza? Nossa, tá baixo aqui. Então, né? Eu acabei de escrever minha meta de hoje, dia 2 de novembro. É, algumas questões, né? Eu lembro que eu falei que eu ia fazer alguma coisa no dia de hoje, mas até esqueci o que ia ser, que eu falei no vídeo anterior, no dia 1. É, hoje eu fui assistir o Doutor Estranho. Eu acordei e eu não escrevi de manhã. Mas quando chegou a noite, só que um pouco mais cedo, de vez de ser a meia-noite, quando chegou umas 10 horas mais ou menos, daí sim eu fui escrever minhas 3 páginas ou minhas 2.000, não, 1.667 palavras mais ou menos. É, são muitas questões, né, esse negócio desse desafio, né, que coloca na nossa cabeça. Eu acho assim, principalmente se você já tem um hábito de escrever, que daí você vai ver o desafio com uma outra maneira. Porque quem não tem muito hábito de escrever, vê como um incentivo, como um motivo, né, para você criar sua obra finalmente. Mas quem já escreve, às vezes o seu hábito era até de escrever mais, né? Que nem é o meu caso. Mas eu vou seguir assim para não me cansar realmente. Eu vou seguir é, fazendo 3 páginas. Porém, o meu formato que eu sempre fiz de fazer 3 páginas por dia, é, eu percebi que quando eu faço 3 páginas, não dá as 1.600 e poucas palavras. Na verdade, dá 3 páginas e umas 10 linhas mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. Então, o que que eu fiz, né? Porque eu tenho muito esse padrão de capítulo com 3 páginas, então eu esbarrei nesse probleminha, por causa do desafio que quantidade de páginas por dia, né? Eu fiz assim, eu criei um capítulo inicial. Hoje eu fui lá, fui no começo, do que eu fiz no dia 1, né? Criei é, um capítulo, um capítulo, né? Inicial lá de uma página. E depois eu fui escrever o capítulo do dia. Então, na verdade, eu fiz mais do que tinha que fazer. Em vez de fazer apenas as 3 páginas e algumas linhas, eu fiz 4 páginas e algumas linhas. Eu fiz isso porque agora, durante todo dia, eu posso fazer a minha meta de 3 páginas, sem me preocupar. Porque vai faltar palavras? Vai faltar. Porém, eu coloquei uma página a mais, né, no início. Então vai ficar bem fácil para mim. Mas eu resolvi incluir, não abandonar o meu projeto que eu tenho um projeto de novelas interligadas, eu resolvi não abandonar esse projeto. Então, eu vou usar esse desafio, na verdade, escrever todo dia, né, 50 mil palavras, para avançar com o meu projeto. Porém, meu projeto tinha um padrão. O padrão que o meu projeto tinha era de 12 capítulos de 3 páginas cada. Nesse, infelizmente, serão 12 capítulos de 3 páginas cada, com um capítulo de uma página no começo, de introdução. Vou fazer isso. A introdução faz parte da história ainda, né? Mas hoje eu consegui escrever, eu dei sequência, eu fiz uma coisa. Putz, eu tenho que falar muita coisa aqui sobre esse desafio, então não vai dar 5 minutos, né? Beleza, 6, 7 minutos. É, eu me predispus, eu acho que é assim que se fala, a escrever ficção científica. A ficção científica, uma world trip, que eu falei, né? De 2 robôs. Só que a história começou a ir para um outro lugar. Uma coisa mais psicológica, mais etérea, lá, mais espacial, mais diferente. Psicologicamente espacial. Porque é uma coisa meio esquisita que eu tô fazendo. Então eu vi que talvez não role os mochileiros da estrada. Infelizmente eu gosto muito dessa imagem. Não sei, talvez eu coloque, talvez não, não sei se vai dar tempo de fazer isso. E daí o que eu fiz, né? Eu mantive os dois robôs lá, mas eu queria fazer
Eu não queria ficar preso àquela história que eu achei que de repente não ia fazer nada. Porque eu vi que lá tinha uma outra história acontecendo que era bem melhor. Que é a história do passado desses robôs. E eu ando muito influenciado por Peter Milligan, que escreve O Homem Animal. O Grant Morrison, ele vive na minha cabeça, nossa, esse roteirista de quadrinhos, que puta que pariu. Ele é um roteirista que foda, que eu gosto do que ele faz, sabe? E esses caras, às vezes, eles flertam com as coisas surreais, metafísicas, tudo mais. Eu quis botar isso na ficção. O problema é que a minha ficção é uma ficção muito palpável. É muito de robô, assim, não tem nada sobrenatural. Porém, eu precisava achar uma brecha para colocar o surrealismo que eu quero, para botar as doideiras que eu gosto de colocar nas minhas novelas. E aí eu fiquei matutando essa ideia. E hoje eu assisti Doutor Estranho também, né, que é muito bom o filme, surtado o filme. E eu fiquei com aquelas loucuras na minha cabeça. Eu falei, caramba, gente, eu tenho que arranjar uma maneira de colocar loucuras na minha obra. Mas é ficção científica, palpável, e isso é muito difícil. Porque não tem religiosidade e espiritualidade. E daí o que eu fiz então? Eu eu peguei um gancho de que talvez um personagem humano ele estivesse tipo no Chappie, sabe? O filme do. Esqueci o nome do cara, Neil Blomkamp, não sei se é esse o nome dele. É, que tem essa transferência do humano para um corpo de robô. Daí eu falei, beleza, eu não vou fazer essa ideia, porque eu assim, sempre que eu esbarro com uma ideia que já foi feita, eu tento fugir, não vou fazer. Mas eu posso fazer alguma coisa a mais, de repente aperfeiçoar e fazer uma loucura com isso, botar o meu toque lá. Eu acho que é esse que é o negócio do escritor, não importa o gênero que você vai fazer, bote o seu toque lá, o seu estilo como escritor. Você bota independente do que você for fazer. Eu já fiz uma coisa flertando com horror, botei surrealismo, botei crítica social, botei sexo, que eu gosto de colocar nas obras, sabe? Porque eu gosto de fazer umas coisas bizarras, não comportado, bizarro. E daí eu vi que de repente dentro do robô poderia estar aquele o vestígio do último homem da Terra. Eu falei, caramba, ele pode estar lá. Mas daí o que acontece? Esse robô também tem a inteligência artificial dele. Que não é artificial, não sei, né? O que é uma inteligência também? Tem todas essas questões, né? Neurológicas, eu acho. E daí eu resolvi fazer uma guerra interna, assim, dentro do robô, aonde tem um cara, o último homem da Terra, e tem o robô. Os dois estão habitando o mesmo espaço lá, né? Isso vai criar um grande conflito para eles. E aí eu falei, aí eu acho que aí que é a história que eu quero contar. Eu acho que aí que tá o que eu vou querer abordar na história. Mas eu queria botar um surrealismo. O surrealismo, como que eu ia botar o surrealismo numa história tão palpável assim, né? Eu pensei assim, eu vou fazer então um vestígio que eu já coloquei no primeiro capítulo, quando os robôs eles têm água, nos robôs, eles de vez de enferrujar, dá um tilt nele, então eles têm umas panes cerebrais. Eu falei, então vai ser por aí. Eu fiz um robô induzir o outro a beber água e daí ele entrou em pane. E daí nesse pane sim eu posso colocar uma bad trip, né? Uma viagem meio doida, insana assim, mas que não seja só uma viagem por viagem, porque tem que trazer informação para a obra. Não pode ser jogada só para ludibriar leitor, essas coisas. Eu falei, então nessa bad trip, o robô vai perceber que o cara tá lá. Que aquele primeiro homem tá lá dentro dele. E daí eu fiz umas cenas surreais lá dentro, que eu gostei muito de fazer, eu coloquei sexo que eu queria colocar, e ainda contei um passado de um personagem robô, que é um que estava de coadjuvante lá, que é importante para a história, e que ele agora é totalmente influenciado por Peter Milligan, Grant Morrison, que eu quis botar uma loucura mesmo lá, que é o espelho perplexo, espelho da perplexidade, eu acho que é o espelho da perplexidade, um nome, que esse robô ele abre um tipo de portinhola assim no peito, tem um espelho, mas na verdade é um espelho, ao mesmo tempo que é um espelho, ele também é uma TV, ele também transmite coisas. E esse robô, durante muito tempo, ele ficou no passado lá, ele ficava numa boate, antes dele ser um robô, só o corpo dele. E aquele espelho, na verdade, transmitia, era um espelho falso na boate, que transmitia as imagens do banheiro pro dono, filho da puta da boate. Só que também gravava. Então, ele serve como um espelho que você pode se enxergar, porém também o robô, que depois foi construído, o robô ao redor do espelho. Ele percebe isso e que tem as imagens daquela humanidade que já existiu nele, que eu achei muito legal isso, sabe? E daí ele pode abrir a portinhola, tem aquele espelho que a pessoa se vê, mas ele pode passar imagens. Daí eu posso montar imagens do que acontecia no banheiro.
putaria com certeza. Eu achei o gancho, da onde eu posso botar minha putaria na minha obra. E daí eu coloquei uma cena de putaria através do espelho, mas daí já teve a bad trip do outro robô que bebeu água e ia viajando como se tivesse drogado. E aí sim, a imagem da putaria se já mistura com o robô e já tem o cara lá dentro, tudo. Nossa, eu achei legal fazer isso. Aí beleza, foi um capítulo, na verdade isso aí foi dois, né? Uma página de introdução e um capítulo. Então é isso, vou parar agora porque eu já falei muito por hoje, mas é uma experiência, tô morrendo de sono mesmo. Talvez eu grave um vídeo aqui sobre um livro, mas outra coisa. Mas esse roteiro de capítulos aqui eu vou tentar fazer diariamente para vocês. Nem todos com 10 minutos, tentar fazer para compensar um próximo de 5 de 2 minutos, sei lá o que, né? Ou 10 minutos mesmo, daí eu divido. Eu divido o vídeo em várias etapas, mas é isso. Falou, até mais. E aí, gente, beleza? Hoje é o terceiro dia do desafio aí pra escrever o romance e hoje eu não fui ao trabalho que eu podia. Durante o ano eu tenho umas 6 folgas que eu tenho direito de tirar, então eu tirei hoje, depois do feriado, e eu aproveitei para escrever dois capítulos, então eu tô algumas palavras adiantado do desafio. Isso é bom porque se algum dia eu resolver não escrever por algum motivo ou não puder, então tô dentro da média. É, eu continuo com a jornada dos dois robôs e eu finalmente tirei os personagens do apartamento que eles estavam e resolvi e consegui jogá-los na estrada. Então eles ficaram um episódio na estrada e daí no outro episódio eles chegaram num deserto lá, porque um achou que estaria indo para o mar, mas na verdade não estava indo para o mar, porque o outro estava levando ele para uma cabana no deserto, onde fica um robô muito sábio, antigo, para poder responder algumas questões sobre a vida, sobre sentir, que eles estão querendo ter esse sentimento, né, de sentir o tato, esse tipo de coisa. É, no primeiro capítulo que eu fiz hoje, eu mexi um pouco com uma coisa muito doida lá, que é o interior de um dos robôs, que tem o último homem vivo da Terra, tá lá dentro. Então tem esse conflito de eles estão dividindo o mesmo corpo, que é meio complicado lá pra eles, pro robô e pro cara. Mas uma coisa que eu coloquei assim no segundo capítulo, começou a chover de novo. É que eu gosto de fazer chover porque assim deixa eles com umas paranoia muito legal de descrever. E justamente o cara que tem o último homem da Terra é o cara que ficou na chuva. E eles chegaram na cabana lá, mas aí eu aproveitei, coloquei já o outro robô antigão lá, ancestral lá, mas ele não tem respostas nenhuma para dar para os dois. É, mas o, o que eu gostei de fazer, na verdade, foi novamente um capítulo de paranoia e mostrando um pouco a relação do robô com o humano que está dentro dele. Os dois estão presos lá dentro. Então, deu um pane no robô por causa da água, então os dois estão lá dentro. Só que o homem, ele se vê com o corpo que ele tinha lá dentro. E o robô, ele não se vê com nenhum corpo, porque ele não tem corpo. Ele tem uma lata lá, mas ele não vai ver uma lata, né? O seu espírito é uma lata. Não tem isso. E ele só se vê como luz. E é legal porque o robô tem uma pequena inveja ou admiração pelo sentimento que os homens têm. E o sentimento inclui o furor, o sexo, o desejo, esse tipo de coisa. Então meio que eu coloquei uma cena de sexo, assim, meio diferente lá. Porque a luz, né, que é o robô, né, o espírito do robô, ou sei lá, as sinapses, sei lá, o pensamento do robô, é, entrou no homem, né? Na imagem do corpo que o homem tá tendo, né? Não sei se isso faz sentido aí, né? Pra mim faz todo sentido. É, e aí os dois tiveram essa cena de sexo, que é meio. Foi legal colocar, porque é muito bizarro, eu queria colocar essa coisa, né? Agora eu tenho dois passos que eu vou tentar colocar, que eu quero fazer uma coisa que ficar muito estranha, que é o robô ancestral, ele vai tentar trazer
o homem que está aprisionado dentro do robô de novo para frente, pro controle da máquina, né, do robô, para poder indagar algumas coisas, conversar algumas coisas com o último homem da Terra, né? Todo mundo quer conversar com o último homem da Terra. Só que eu vou fazer assim, que quando ele trazer o homem, ele não vai trazer só o homem, que é uma ideia, que são os pensamentos do homem, a personalidade do homem que está lá dentro. Vai trazer pensamentos, vai trazer ideias no geral, coisas que a gente só vê na imaginação. Por que eu vou fazer isso? Porque quando o robô voltar a si, ele independente se for o robô ou se for o homem que estiver no comando desse corpo de lata, é, ele vai andar pela rua e ele vai ver coisas que não estão lá. Porque esses pensamentos vieram à tona, se externalizaram, sei lá como que se fala. Então ele pode estar olhando o amigo dele e do lado ele vai ver, sei lá, um coelho de pelúcia que fala. Um exemplo, né? Porque assim ele não vai saber mais diferenciar o que é real do que não é real. E isso me dá brechas para fazer coisas muito legais na história. Mas aí tem uma base lógica, né? Então, como eu consegui colocá-los na estrada, depois de 2 capítulos, foi rápido até, porque até o terceiro e o quarto capítulo eles já estão na estrada. Isso foi muito bom porque eu posso voltar àquela minha ideia inicial de uma road trip, né? Uma road trip, acho que é esse o nome, dos 2 robôs na estrada. Vou só ver um jeito como que eu vou deixar esse robô ancestral que fica dentro da cabana, porque eu acho que tem um continho que eu quero colocar que aconteceu nessa cabana, que é uma história paralela que eu gostaria de contar lá. É um conto dentro da novela, né? Eu não vou ver ainda, eu vou ver ainda se demora ou não, porque daí eu vou ter que fazer esse conto. Daí no próximo capítulo eu vou colocar essa coisa de puxar, tentar puxar o robô, o homem do robô, mas vai vir ideias estranhas e pensamentos surreais e que vai deixar esse robô meio transtornado. E daí depois eu já jogo os 2 na estrada de novo, para eles terem mais capítulos de aventuras na estrada. E agora com uma coisa diferente que esse robô tá. E é isso, eu fiz 2 capítulos hoje, o dia rendeu bastante. E aproveitei ainda e fiz três microcontos. Eu joguei lá na internet, o pessoal dá minhas palavras para mim. E fiz 3 microcontos, fiz um microconto sobre animais, ficção científica, que se passa num outro planeta, que é um museu da extinção, que não tem os seres humanos lá, porque eles acham que os seres humanos não merecem estar no museu da extinção, serem homenageados. Essa palavra foi animais, que minha amiga Bianca deu. Depois eu fiz imaginação, que foi Cláudio Negro, se eu não me engano. Ele deu essa palavra pra mim. E eu fiz uma história de... Deixa eu ver, imaginação. Ah tá, um cara que tá... Todo dia ele vai se declarar pra uma mulher diferente, ele sempre dá sorte, fica com ela, mas todo dia é isso, durante 50 anos. Muito estranho, né? Daí no final tem uma reviravolta, um plot twist, e descobre que na verdade o cara tava em coma. Só que ele tá pronto pra morrer, sozinho, não tem ninguém. Só que nesse coma ele tá tendo uma imaginação que deu certo as vidas amorosas dele, embora não tenha dado. E eu fiz um outro, eu esqueci o nome da moça. Infelizmente eu esqueci o nome da moça. Que ela me deu a palavra. Deixa eu ver aqui. É tudo feito nas coxas, né? Mas isso aqui é um diário de escrita, então tanto faz. Vanderleia Diógenes me deu a palavra saudade. Ah, tá. E a palavra saudade eu fiz uma coisa bem bizarra lá, porque eu fiz a mulher chega de casa, e provavelmente ela passou muito tempo fora, e pergunta pro cara, e ele, a primeira coisa que ele faz, ele pega uma cerveja. E daí a mulher, ela meio fica puta da vida, fala, como assim? Você não se importa com ninguém, você não liga pra mim, você não tem saudade de ninguém, porque você nem percebeu que eu passei uma semana fora. E daí o cara fica muito transtornado com aquilo, e ela termina tudo com ele, e ele vai pro bar arrasado ele está arrasado por não ter ficado com saudade, está arrasado por não ter ficado arrasado. Ele vai lá, depois de 5 copos, o cara tá chorando, sentindo saudade até de quem ele não se importa. Maldita cachaça, né? Ou seja, quando você bebe, você fica muito sentimental. Às vezes você fica sentimental de uma maneira que você sente saudade daquilo que você nem se importa mesmo, né? Aí foi esses três microcontos que eu fiz. Então, 2 coisas paralelas. O diário de escrita dos meus robôs na Road Trip, acho que esse é o nome, esqueci. E os microcontos que eu vou fazer aí conforme dá. Mas é isso, falou. E aí, gente? Beleza?
já acabei de escrever lá mais um capítulo do romance. Eu tava pensando em fazer duas novelas e um conto para poder dar conta da quantidade de páginas. Porém, eu acho que eu tenho conteúdo para fazer realmente um livro de 30 capítulos. Então é isso. Eu fiz um capítulo hoje que eu já estava querendo fazer, que era um capítulo para poder colocar umas coisas mais doidas, em que o meu robô xamã, né? Ele é um tipo de xamã, esse robô. Eu falei um pouco da vida dele, que ele absorveu muitos conhecimentos dos seres humanos, conhecimentos, né? Seres humanos, e ele tem um pouco de personalidade humana, normal. Isso o Marvin do Guia do Mochileiro das Galáxias tem. Mas o meu não é deprimido, não. E não é que ele tem sentimento, ele, na verdade, ele sabe tudo, né? Ele não tem a personalidade totalmente humana. Ele sabe das coisas. Ele assimilou todos os livros dos seres humanos. E por isso ele é tido como um tipo de xamã. E aí eu meio que fiz uma cura, como se fosse o robô, o principal, né, protagonista sendo curado por ele, porque tem uma doença que se chama a consciência humana dentro dele, que é o último homem da Terra que está dentro dele. E daí eu coloquei o xamã tentando curar ele de uma maneira meio tecnológica, porque não existe magia, não existe coisas sobrenaturais nessa obra. E eu já dei brecha para poder ter visões, ilusões no meio disso tudo. Que deve ser legal, porque daí o meu personagem ele não vai saber direito o que é realidade e o que não é realidade. Isso me abre um leque de muitas possibilidades. Então é isso, tô com muito sono mesmo. Falou, até mais. E aí, gente, beleza? É, eu acho que agora já tá fazendo 7 dias já desse desafio da escrita. Mas vamos beleza. Vamos beleza, né? Vamos logo ao que interessa. Que é a, como que foi hoje, né? De manhã logo que eu acordei, eu escrevi um pouco. Escrevi um capítulo, na verdade, 3 páginas. E eu fiquei procrastinando a tarde inteira. E daí quando chegou a noite eu escrevi mais um capítulo. Então na verdade eu escrevi bastante, eu escrevi mais do que precisava. Porque 2 capítulos meus dá mais ou menos 2 dias pela quantidade de palavras diárias. Eu continuo levando os meus robôs aí na aventura que eu estou tentando levar. E um capítulo eu gostei muito de fazer, que foi um capítulo muito psicodélico. Eu finalmente coloquei a ideia que eu queria do personagem ele ter uma visão de coisas que não estão lá. Então agora, a partir daí, será muito difícil para ele na história, porque ele não vai mais saber o que está acontecendo. Eu coloquei até uma gíria meio doida lá de um robô, mas eu vou ter que fazer um capítulo para explicar porque que um robô falaria uma gíria tão antiga, assim, específica. Mas beleza, eu acho que eu tenho uma ideia do porquê, nem precisa de um capítulo grande para isso. Mas, daí à noite eu fiz um outro capítulo, daí eu finalmente, eu acho que foi o capítulo 8 que eu fiz à noite, finalmente inseri o vilão na história. Não tinha vilão até o momento, mas eu coloquei um vilão lá e coloquei, tentei explicar algumas pontas soltas que aconteceram lá, né? Daí eu aproveitei e já inseri o vilão nesse contexto aí. E eu coloquei uma ideia que eu tive, uma ideia que eu acho bem interessante de uma cidade que não é mais feita com concreto, com terra, com essas coisas. É uma cidade diferente. Eles vão destruir a cidade inteira lá, os robôs vão destruir a cidade inteira e vão reconstruir finalmente uma cidade tecnológica, uma cidade moderna para eles lá, né? Eles querem aniquilar qualquer vestígio de que a raça humana
tenha passado pela Terra. Agora, como eu não tenho personagens humanos na história, né? Não tem ninguém para defender os humanos. O único que tem é um cara que tem dupla personalidade, que tem um humano dentro dele. Mas mesmo assim, esse cara tá tendo visões, então ele tá preocupado com coisas mais importantes do que defender o legado dos seres humanos na Terra, né? Seres humanos. O meu vilão, eu gostei do vilão. Não é um vilão malvado, né? Mas é complicado, porque eu gostei tanto dele, ele não tem más intenções. E provavelmente eu vou fazer ele vencer, porque não tem nada que caracterize ele como um tirano, como uma pessoa ruim. Na verdade, ele é uma pessoa boa, um vilão, mas. Então é isso. Falei demais aqui. Tô seguindo aí com os dias. Isso aqui é um diário de escrita, na verdade, né? Tô seguindo aí com os dias, então é isso. Hoje eu assisti Ash vs Evil Dead. Nossa, essa série é muito boa. É muito boa mesmo. Tem uma cena lá que o Ash, ele tá no, acho que é no necrotério. Acho que é isso. E daí ele tem um cara morto lá, pelado. E a tripa desse cara ataca o Ash e, e enrosca, acho que no pescoço do Ash. E o Ash, enquanto ele tenta sair, o morto ele vai saindo da cama pra cair em cima do Ash, motivo pra cair com a bunda, né? Com aquele pau todo mole na cara do Ash. E quando aquele negócio ele cai com tudo em cima do Ash, o Ash tipo, putz, o Ash entra com a cabeça na bunda do morto. É muito engraçado aquilo lá. E depois teve outras cenas aí, eu assisti 4 episódios aí. Aquela série é muito surtada, sabe? É muito boa aquilo lá. Mas é isso, falou, até mais. Tchau. E aí, gente? Beleza? Hoje é o sexto, acho que é sexto dia opa, caí na câmera aqui. Sexto dia do desafio aqui do escrever um romance em novembro. E ontem eu escrevi 2 capítulos, mas hoje eu escrevi um capítulo só, porque eu quis, né? Eu fiquei fazendo durante a tarde, eu fiquei fazendo microcontos, que eu quero completar algumas páginas de microcontos, e um pessoal, uma galera no Facebook mandou umas palavras para mim que eu pedi, e daí de acordo com a palavra eu crio um microconto. E como ontem e hoje foi dia de Enem, eu criei alguns sobre Enem, de terror, ficção científica e um outro mais engraçado lá. Embora eu tenha feito um engraçado lá, mas ele é meio clichêzinho, né? Então ficou bobo. Mas o de ficção científica e o de terror ficaram legais. Daí chegou a noite, eu assisti o The Walking Dead, assisti uma porrada de South Park, assisti um filme que depois eu vou gravar um outro vídeo aqui, vai sair separado esse outro vídeo do Get. E beleza, vamos lá, né? Eu tô oscilando muito com esse negócio do romance, porque eu comecei querendo fazer contos, que eu não ia ter uma ideia para encher tantas páginas assim. Não que eu não tenha ideias para encher tantas páginas, mas eu não tô com a disposição para encher tantas páginas de uma única ideia. Porque uma única ideia pede um planejamento um pouco maior do que um conto e uma novela. Eu gosto muito do sistema de novelas. E daí o que aconteceu, né? Eu fico oscilando entre achar que eu tenho ideia suficiente para fazer um romance gigante ou fazer algumas novelas. Na verdade, umas 3 novelas mais ou menos, eu acho. Daria mais ou menos o tamanho das novelas que eu faço. 3 daria mais ou menos a quantidade de páginas do desafio. Mas daí, sei lá, complicado. Nesse meu romance eu não estou querendo fazer muitos personagens, eu estou querendo focar em uma única trajetória, uma coisa meio parecida com a novela ou um conto. Eu não estou querendo fazer histórias paralelas. Eu tive que colocar um vilão ontem, porque senão ia ficar muito estranho, não ia ter motivação nenhuma para os meus personagens. Eu acho que eu me ferrei, porque os meus personagens, apesar de eu estar gostando dos capítulos, eu tô fazendo umas coisas bem doidas, os meus personagens são quase todos nihilistas
porque na verdade eles são robôs. Então todos são robôs. Tirando uma consciência humana que está dentro de um robô, mas também tem a consciência artificial a inteligência artificial do robô que está dividindo mesma lata com ele. Todo mundo é robô, então tipo, se o vilão ameaçar de matar alguém, eles estão um pouco se importando, porque são máquinas, eles não vivem. Então eles não têm esse medo que seres humanos têm de morrer ou não. Então isso ficou meio complicado esse negócio. Porque eu posso colocar um perigo, mas a partir do momento que o leitor, quando ele chegar nessa quantidade de capítulos que eu já fiz, ele vai ter uma noção de que não é um perigo totalmente, porque eles não se importam com a própria vida. E daí eu pensei assim, agora, o que eu vou fazer com isso, né? Porque sem conflito, sem problema, não tem história, né? Mas beleza, eu estou no capítulo 9, eu já passei toda a mensagem que eu queria passar. E é, eu tô pensando de novo agora. Ontem eu queria fazer um romance, agora fazer novela, eu acho. Pensando em acabar no capítulo 12. Mas é claro, eu vou fazer como se fosse um tomo, uma parte. E daí depois eu tenho uma ideia para expandir esse negócio para uma outra temática, para levar dois personagens para um outro momento de outras coisas que podem acontecer na história. Mas, por exemplo, eu cheguei assim, fiz toda a trajetória deles, uma trajetória muito psicodélica, como se eles estivessem drogados a história inteira. E agora é que tá acabando já o que tem que acontecer, o principal da trama já tá, acabou, se esgotou. Hoje eu matei um personagem que é um xamã que eu tinha criado, um xamã robótico, eu matei aquele personagem, porque, porque ele já cumpriu o seu papel na história e eu não queria. Como que eu posso falar? Eu não queria tirá-lo de cena e deixar ele perdido, vagando em algum lugar e depois me achar na obrigação de ter que explicar onde que esse cara tá, ou como que ele acabou, sabe? Esse tipo de coisa. Então eu trouxe ele de volta e dei um fim pra ele. Foi um fim bonito, um fim poético, tudo mais. E foi um capítulo muito doido, porque eu preparei terreno, sabe capítulos de preparação? Quando você faz um capítulo para preparar para um outro capítulo, eu fiz esse capítulo. Só que eu queria dar um gostinho a mais para esse capítulo, porque também não pode ser só preparação. Tem que ter a cara daquele capítulo, sabe? Tem que ser um capítulo que marca também. Eu fiz o quê? Eu finalmente dei um insight assim pro meu vilão de uma coisa. Eu falei ontem que ele estaria perdido, ele não sabia para onde ir, alguma coisa assim. O vilão, né? Todos os heróis contra os vilões estavam assim, né? Não que seja uma coisa ruim, porque a confusão chega a ser uma coisa engraçada da trama, né? Eu gosto muito de metalinguagem, então beleza, né? Mas por enquanto não teve metalinguagem, né? Acho que não vai ter metalinguagem. Ah, teve uma ligação que eu fiz no capítulo de hoje com uma outra novela que eu já tinha feito. Então essa novela eu vou inserir no meu projeto de novelas. Embora ela seja independente e não necessite ler outras coisas para ler essa novela. Então eu fiz uma ligação com uma outra novela e eu achei bom, porque logo no começo, no primeiro capítulo dessa história, os dois protagonistas eles divagam filosoficamente sobre uma questão que eles inventam e que por coincidência é uma questão que aconteceu numa outra novela. Então já tinha essa semente plantada no primeiro capítulo. E teve num momento de paranoia de um robô, porque tinha água nele, né? Ele enferrujar, eles ficam drogados. Ele teve esse vislumbre desse debate que ele teve. Só que ele imaginou. É difícil dando spoiler, mas é que é meio difícil que eu falo uns negócios de filosofia, umas coisas meio de espaço e umas coisas muito loucas. E como eu gosto bastante de escrever poesia, né? Então eu acabo trazendo isso para pro livro e daí a palavra que dita o romance, né? Mas daí o que eu fiz? Eu peguei o personagem, já teve a semente do debate, depois eu já implantei um pouco numa paranoia que teve num outro capítulo. E daí nesse capítulo eu resolvi literalmente transportar dois protagonistas meus de um ponto que eles estão, que é andando sem rumo pelo deserto, para o meio da minha outra novela, que já acabou, sabe? Como se fossem dois coadjuvantes lá no meio de uma multidão que estava na outra novela, que é um outro universo, uma coisa paralela. E eles
vem uma grande batalha que vai acontecer. Na verdade não é uma batalha, porque eu trabalho muito com anticlímax, então nunca tem batalhas. Tudo que eu prometo, chega lá no final, eu dou uma brochada, eu falo, não é isso, não é tudo isso, mas é proposital isso, né? E esse era um segredo da outra novela, porque a outra novela terminou quando alguém ia morrer. Tinha lá uma figura, não vou contar que história, mas tinha uma figura que ia destruir várias. E tinha alguns coadjuvantes soltos pela cena. E tinha uma coisa quântica lá, uma coisa muito doida acontecendo na cena, que ela foi surtada mesmo, né? É, e daí o que eu fiz? Peguei esses dois personagens, esses dois robôs, e joguei naquele universo. Possibilita todos os debates que eles já tiveram e as visões que eles já tiveram nessa novela, esses 9 capítulos, possibilitam que eu faça isso. Se a pessoa ler só essa novela, vai ficar o quê? Ok, eles mudaram de universo e caíram num lugar estranho que aconteceu uma grande merda, mas por sorte eles voltaram, é isso. Então fica por isso mesmo, beleza. Aí quem leu a outra novela vai perceber, eles estão aqui. Mas não só esse fato, porque como a outra novela eu faço tipo um coito interrompido, no momento do clímax, eu dou um final lá para deixar o leitor revoltado, mas é proposital, e se o leitor ficar revoltado e perceber que foi proposital, ele, sem entender a minha proposta, ele vai aceitar aquele final, né? E lá ia morrer alguém. E eu coloquei os dois robôs exatamente no momento que ia morrer alguém. E na outra novela eu não contei. E daí eu pensei, se eu falar quem morreu, pela visão desses dois personagens que vão assistir agora a cena da outra novela, se eu falar quem morreu, eu vou de repente tirar o encanto daquele final em aberto que eu deixei. Daí eu deixei em aberto de novo. Trouxe de volta os robôs pra cá e não vou contar. Porque senão também não tem porquê eu quebrar o clima da outra novela. Eu não posso tirar a qualidade da outra, tem que manter. E daí eles voltam e fica o mistério. No ar fica uma. Não um mistério, mas fica apenas que foi uma viagem muito doida que eles tiveram. E tem uns personagens que estão tendo visões, então possibilita isso. Eu fiz isso, e daí nesse mesmo capítulo eu coloquei o insight que o meu vilão teve da direção para onde essa novela ele vai levar essa novela. Porque ele vai fazer uma grande merda. E eu coloquei a grande merda já acontecendo. E não tinha ninguém pra deter, porque eu não tenho muitos personagens. Então, tem dois personagens. Um tá perdido pelo deserto com o amigo dele. O amigo dele tá tendo paranoia, não consegue mais identificar o que é real e o que não é. O outro, que era um xamã que poderia ajudar ele, porque eu não queria mexer mais com ele na trama, não queria deixar ele perdido para ter que voltar a ele, porque ele já cumpriu o papel dele nos 2 capítulos que ele tinha, e o papel dele era fazer um dos protagonistas não saber mais diferenciar a realidade da ilusão. Eu falei, eu não vou deixar esse cara perdido, porque sabe como que leitor é? Leitor é chato às vezes. Se você deixa o personagem vivo, todo mundo vai falar onde ele tá, a gente quer ele de novo, o que tá acontecendo, sabe? Pra evitar esse tipo de coisa, o que eu fiz? Eu trouxe ele e dei um final, matei o cara e matei o cara, mas matei de uma forma bonita até. E ele, na hora da morte dele, ele percebeu. Eu usei ele, claro, nada pode ser por nada também, né? Não pode ser em vão, tem que ter um propósito até uma morte, né? Ele percebeu exatamente, ele teve o mesmo insight do Virão e ele percebeu, descobriu para onde que a humanidade vai se dirigir. Não é mais humanidade porque não tem humanos, então é robotidade. Sei lá como que se fala isso, não sei. Ele percebeu para onde que está caminhando o mundo. Eu falei, beleza, então aqui já está a semente. Daí o que eu vou fazer amanhã, provavelmente? Eu queria colocar uma cena de ação, mas eu não vou colocar ainda. Porque essa cena de ação, ela exige um... Ela exige que eu traga os protagonistas pra cidade, pro centro da merda, pro centro da porcaria que tá tudo sendo destruído. Eu tenho que trazer eles pra cá. Só que eu queria fazer uma road trip, então eu mandei eles andar na estrada e fica andando lá. Mas o quente está acontecendo na cidade agora, porque o vilão deu uma chacoalhada um pouco na trama, ainda bem, né? E vai ser tudo destruído, provavelmente o vilão vai morrer, vai se matar também, e vai morrer uns coadjuvantes que tem lá. Tem uma secretária do vilão, que eu coloquei ontem, tem um arquiteto que tá ajudando a foder com a cidade.
Então vai morrer todo mundo praticamente. O único que teve essa visão, esse vislumbre do que aconteceria, eu acabei de matar também. Então ninguém vai deter e vai morrer mesmo. Só que tem coisas que eu quero falar ainda de inteligência artificial, mas pelo protagonista que está tendo paranoias. E para para ter essa cena de ação, eu realmente preciso destruir a cidade. Então essa também já era um intuito. Porque eu vou colocar uma coisa de ficção científica lá, meio de metal líquido, uma coisa, uma doideira. Então é isso, tô querendo acabar logo essa novela. Se eu acabar, eu acho que no último capítulo eu consigo passar uma mensagem que fecha a novela em si. Eu consigo fazer isso. Porém, eu vou pegar essa ideia de já tudo estar destruído e o próximo patamar que a humanidade vai, como foco do segundo tomo, ou da segunda novela, sei lá, porque serão três novelas interligadas, se eu conseguir fazer em novembro. E daí eu acho que eu vou ser feliz na minha escolha aqui do que eu tô querendo fazer. Então é isso aí, não sei, falei bastante aqui sobre escrever, mas é isso então. Ah, se alguém perguntar que tipo de escritor é você, onde você escreve, né? Eu escrevo na sala tipo, o tipo que eu sou é do mais vagabundo possível, porque olha a minha mesa, como que tá. Olha, tá vendo? Olha a zona que tá isso aqui. Vocês estão vendo? Isso aqui era uma mesa de computador. Só que eu tirei o computador e veio pra sala e isso aqui virou uma mesa de livros realmente. E tem uns livros aqui, tem uns mangás aqui, tem livro aqui atrás, desse negócio aqui tem mais livros, naquele canto tem livro pra cacete, lá em cima tem livro também, dentro desse guarda-roupa tem livro, tá? Né? Mas o importante é que a gente leia, né? Porque só dá pra escrever se você ler, né? Assim, a regra número um é essa. Lê bastante e depois vai escrever. Não adianta, né? É isso, falou. Até amanhã aí, diário de leitura. É isso, falou. Tchau. E aí, gente? Beleza? Acho que hoje deve ser o sétimo dia do desafio aí de escrever um romance. E ainda tô nessa dúvida. Eu não sei se eu faço um tomo, em tomos, se são três novelas, se é um romance. Não faço a mínima ideia do que vai ser disso aí. Mas eu sei que vai ser em partes. Pra poder dar conta do mês inteiro, né? É complicado, porque quando eu fazia novela, mesmo que tirando uma vez o ano passado, retrasado, que eu levei 2 meses seguidos fazendo, todo dia eu escrevia 5 páginas, que deu muito mais do que esse desafio pede. Tirando aquilo que foi uma coisa diferente, anormal, porque eu tinha uma meta lá, né? Depois eu me acostumei muito a escrever novelas com 12 capítulos. Tipo, o máximo que eu demorava pra fazer era 12 dias. Mas, porque às vezes pra ir rápido, tipo, no primeiro dia eu lançava logo de cara, começava no fim de semana, uns 3 capítulos. Eu ia fazendo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sei lá, uns 6 dias aí, uma semana mais ou menos escrevendo um capítulo por dia. E depois chegava no próximo fim de semana, eu metia mais 3 logo e com isso encerrava tudo em uma semana, né? Essa novela. Mas aqui, né, como vai ser uma coisa mais longa, eu faço em partes aí, com mais calma, que é para poder todo dia caminhar um pouco, não ficar cansativo. E eu simplesmente não sei se eu vou fazer uma novela, vai ser um, um romance, vão ser várias novelas, se vai ser um romance, se vai ser um romance dividido por tomos, mas daí eu vou estar metendo louco, porque cada tomo vai ser uma novela, na verdade. Mas eu não sei, pode ser que eu faça esse romance sim, porque agora eu tô lembrando do fim da infância do Arthur C. Clarke. E se eu não me engano, ele leva um sistema assim de 3 partes.
porque como se fosse três tomos diferentes, três novelas diferentes. Porque tem o começo, que eu acho que é até baseado num conto dele, um pedaço de um conto dele. Tem o começo, que mostra os alienígenas em contato com a Terra, com um cara lá, um porta-voz. Daí depois morre todo mundo, porque avança o tempo, e depois de muito tempo tem a descoberta dos alienígenas e os humanos descobrem os alienígenas, a aparência, né, física deles. Eu acho que é isso. É. E o núcleo de personagens é outro. E a história é outra. E daí depois um dos personagens, ele faz uma coisa, eu não vou falar aqui para não dar spoiler do livro do Arthur C. Clarke, é o que eu tô me lembrando agora, veio na mente agora. No meu canal deve ter até algo sobre o fim da infância, aí um vídeo, não sei, que eu já fiz sobre o fim da infância, que é muito bom. E daí num terceiro momento, que depois que passou anos, um personagem reaparece lá e tem uma questão diferente. É outra questão que está acontecendo. Então, acho que dá para fazer uma ficção científica em três partes, três tomos, sei lá, que na verdade é uma história só, mas tem três momentos diferentes de uma mesma trama. Eu acho que agora que isso aqui veio na cabeça, acho que dá para fazer. Porque eu não vou, pelo menos pela ideia que eu tive, eu não vou conseguir sustentar o romance inteiro só com esse pedaço, só com o que eu estou fazendo lá agora. Mas eu posso dar uma quebrada, deixo para lá essa primeira parte, deixo para lá não, resolvo essa primeira parte como se fosse um final mesmo, um fechamento. E daí depois eu vou para a segunda, eu tento fazer uma outra coisa lá. Eu já sei mais ou menos uma sequência que eu vou dar. Mas é isso. Hoje eu trabalhei o dia inteiro, cheguei muito cansado, achei que chegaria e fiquei o dia inteiro pensando no capítulo que eu faria, né, desse romance. E dessa novela. Daí eu fiquei animado, eu pensei assim, né, durante trabalhar, quando eu chegar eu vou escrever. Mas daí o que acontece? Eu chego extremamente cansado, 11 horas da noite, eu tenho que escrever. E pior é que eu tinha preparado o terreno para fazer um capítulo bem diferente, sabe? Eu estou lidando com uma ideia nessa novela, que é do micro, né? Das partes, como se fossem dois tipos de partes. Uma metafórica, outro mais literal. Que todos os seres, não sei, os seres humanos não, porque não tem mais seres humanos, os seres robóticos vão sumir, vão dar espaço para uma outra, para uma nova vida, uma nova coisa que vai surgir depois dos robôs. Eu, ainda é uma coisa tecnológica, mas é uma vida diferente, que não necessita desse negócio de comunicação, de falar, de pensar, etc. É uma outra coisa que eu quero abordar, né? E daí isso é formado de várias partes, várias coisinhas minúsculas. Uma coisa muito próxima disso, tem aquele. Posso servir como metáfora aqui, embora não seja a mesma coisa. É aquele filme Big Hero 6, sei lá, Big Six Hero, eu acho, da Disney, que ganhou Oscar e tudo mais. Aquele filme tem umas coisas pequenininhas, uns componentes. Aquele filme, não sei quem assistiu deve saber. Só que eu resolvi fazer esse tipo de coisa, só que com vida própria, essa coisa. E ao mesmo tempo que é uma vida, será a vida e será o planeta. E ao mesmo tempo que será o planeta, também será os habitantes do planeta. É bem complicado esse negócio, né? Eu resolvi fazer isso aí. Então os robôs vão dar espaço para esse tipo de coisa. Porque os robôs viram que eles eram meio para uma evolução total. Vai por esse outro ponto, vai ser essa coisa aí. E daí o que eu fiz? Eu coloquei essas coisas realmente. Mas eu não mostrei ainda. Não fiz um capítulo aonde isso dominou a Terra. Que eu quero fazer, mas por outro lado, eu acho melhor guardar para o último capítulo ou deixar um vislumbre de que isso vai acontecer. Porque daí no segundo tomo, ou parte, eu já começo com isso estabelecido e tento levar a trama agora com isso, né? Como que eu vou fazer a trama com isso aí? Mas é claro, eu vou deixar sobrar dois personagens, porque não vai dar pra fazer um romance só com essas coisinhas aí, né? Então eu vou ter que ter alguém pra poder bater de frente com essas coisas, pra poder perceber, pra poder pensar essas coisas, poder ter pra poder ter história, né?
Então as coisas são partes. E ao mesmo tempo, essas coisas juntas vão formar uma coisa, o que é o planeta. É meio complicado o negócio, né? E daí, com tudo isso, eu penso no universo, no macro, né? Uma coisa bem maior, etc. Com tudo isso em mente, eu planejei o que para esse capítulo que eu fiz hoje? Eu queria falar da vida como sendo nós temos umas partes, mas uma coisa muito aleatória, como a vida na Terra é aleatória, porque vai ter vida aqui e depois não vai ter mais, e vai ter em outro canto e depois não vai ter. E tipo assim, né? A vida vai ficar pulando, não é a mesma vida, mas são feixes de luz, de ideias que vão surgir no universo, que surgem, que apagam, que surgem, que apagam, né? São as partes dentro de um todo, né? E o todo, né? Aquela coisa bem clichê mesmo, não é clichê, que todos já sabemos, né, da poeira, das estrelas, etc, né? Esse tipo de coisa. E pro todo, o todo está pouco se lixando pra gente. O todo não é uma coisa que tem uma vida, né? E daí o que acontece, né? Com isso tudo. Acaba que esse vídeo vai se tornar, sei lá o que está se tornando esses vídeos diários aqui, porque é complicado falar do desafio sem falar da escrita, sem falar da ideia, de como surgem ideias, dos problemas técnicos com a escrita, que nem eu falo sobre essa minha impossibilidade de tentar definir se vai ser novelas, romances, contos e sei lá o que mais, né? Mas beleza, por causa disso eu resolvi pegar essa aleatoriedade do universo, que é metafórica, e literal também, né? E fazer e falando sobre micro, né, sobre as partes, que são essas partes que formam todo, essas partes pulsam, essas partes são importantes, porém o todo vê essas partes como nada, né? Eu quis fazer como eu vou falar das partes e do micro dentro do macro, né? E daí eu pensei nos microcontos. Hoje eu não fiz nenhum microconto. Aí eu pensei nos microcontos, eu falei, então é a mesma ideia. As partes são pequenos microcontos. Os microcontos são partes dentro de um universo maior. Mas daí eu pensei aqui. Então, o próximo capítulo, que foi exatamente o 11º, porque eu coloquei uma introdução que eu pretendo aumentar, para a introdução ser parte 1, capítulo 1, e o 10º então vai virar 11º, então só me resta um capítulo, na verdade, para fazer, para acabar essa parte, esse tomo. O que eu pensei? Vou fazer esse capítulo inteiro sobre o macro, constituído por micros, mas serão micros parágrafos, microcontos dentro desse capítulo. E cada conto, cada microconto vai ter que falar de uma historinha com começo, meio e fim, ou uma ideia, ou uma filosofia, uma ideia poética lá dentro. E esse tipo de coisa vai ter que formar uma história dentro disso, um capítulo dentro disso. Porém, eu queria que também fosse aleatório, que essas ideias fossem aleatórias. Daí o que eu fiz? Eu fui no site, e todo mundo pode usar aí, você escreve aí palavras aleatórias, sorteio de palavras aleatórias. É um site lá que você clica e vai sortear entre todas as palavras que existem aí, uma palavra. E eu falei assim, então vai ser assim, o desafio vai ser para mim também, né? E eu não tinha me dado conta que tinha pouco tempo para fazer, porque pouco tempo não, porque eu chegaria cansado do trabalho. E geralmente eu escrevo rápido. Geralmente eu escrevo em não, em meia hora, né? Um pouquinho mais quando eu paro para revisar, mas nesse caso não é para revisar esses textos. É revisar só quando terminar esse desafio, daí eu volto e reviso tudo. Reviso tudo. E daí eu peguei isso e falei assim, então eu vou fazer assim. Eu vou tentar contar a história que está acontecendo aqui na minha trama, em pequenos fragmentos. Depois vou ter que juntar tudo, porém a história que eu vou ter que contar tem que incluir o meu universo, tem que incluir os personagens desse universo, para não ser só microcontos aleatórios também, porque tem que ter a ver com romance, né? E eu falei assim, mas eu vou fazer isso de forma aleatória também. E vai ser aleatório para mim, de uma maneira que eu não consigo planejar. Daí eu fui nesse site de palavras aleatórias, daí mandei girar lá e saiu uma palavra. Eu peguei essa palavra e coloquei lá. E eu parei e pensei na palavra. Eu falei, cara, como que eu dou seguimento nessa minha história já, que eu preciso contar o fim do mundo, todos esses surgimentos dessas partes, dessa nova vida que vai surgir. E eu tenho alguns personagens que estão lá ainda, né? Tem o meu vilão.
Eu falei, como que eu vou fazer isso? Daí saiu lá a palavra e eu fui e consegui colocar uma ideia. Uma ideia sobre... Eu comecei com duas palavras que eu mesmo escolhi, que não foram aleatórias. Que é macro mundo, macroverso, macro mundo, alguma coisa assim. Macro conto, macroverso, eu esqueci direito, mas é uma coisa, a ideia é essa, né? Eu coloquei lá, a ideia do macro. Em algumas linhas lá, 100 caracteres, eu não lembro direito. 100 caracteres não, 100 palavras, não lembro direito. E depois eu fui para o micro mundo. Eu fui e criei um microconto daquele universo lá, sobre micromundo, né? E daí eu falei, agora começa a aleatoriedade, porque é uma pequena introdução ao capítulo, né? Daí eu fiz lá o sorteio da palavra, saiu um. E saiu vários tipos de palavras. Saiu mulheres. Cara, quando saiu mulheres, eu pensei, cacetada, como que eu vou falar de mulheres numa distopia onde todos os personagens são robôs e, logicamente, os robôs não têm sexo? Então não tem masculino e feminino. Deixa eu ver aqui, tem. Tá, estou vendo, analisando o tempo aqui. Eu falei, caramba, eu tô numa cilada. Eu falei, o que eu vou fazer com isso aqui? E por isso que esse capítulo demorou muito. Eu comecei a fazer às 11 horas, fui terminar 11 horas, fui terminar, sei lá, 2 horas da manhã. O que eu fazia em meia hora, porque cada palavra eu tinha que criar um microconto. Isso já é um pouco difícil, porque é direcionado ao meu romance e seria direcionado a uma palavra aleatória que eu não sabia qual seria. E eu tive que escrever sobre mulher. Por sorte, por coincidência, sei lá, eu precisava falar de uma personagem, que é uma personagem feminina que tem na história. É um robô, que é uma secretária. E daí eu fiquei pensando na minha própria contradição. Porque eu pensei assim, pô, no mundo dominado por robôs que não tem sexo, não vai ter essa separação do feminino com o masculino. Mas eu pensei, mas tem um mistério nessa história. Por que eu chamei um robô lá de secretária? Uma robô. Eu falei, bem, ela tem um sexo. E daí eu encontrei uma história que seria fantástico escrever sobre essa secretária. Porque, por que que o único personagem feminino, feminino no mundo de robôs, né, é uma secretária? E eu coloquei que esse robô, o robô agora serve para todos os sexos, na verdade, a palavra robô, né? Essa robô ou esse robô, né? Vive um pequeno dilema entre os circuitos dele, porque ele foi moldado numa aparência feminina de quando existiam seres humanos, né? Homens e mulheres. Ele foi moldado numa aparência feminina. E aí traz vários questionamentos que nós podemos trazer, né? Até referentes à humanidade mesmo, como os trans, né? Que são por dentro, né? De um outro gênero, que não é o que eles nasceram, e depois eles vão fazer a transição e tranquilo, né? É... E daí ele vive uma pequena maldição lá, porque por ter sido moldado numa forma feminina, né, os robôs automaticamente tratam aquele robô como um robô feminino, um robô com aspectos, sei lá, de um gênero feminino, embora não existam gêneros lá, mas é a própria maldição da humanidade que ainda afetou um pouco os robôs. Não por ser feminino, por ser masculino, porque na verdade não existem sexos nessa trama, né? Mas ele sente uma coisa diferente dos robôs, porque ele sabe que por dentro ele é um robô igual a todos os outros robôs, né? Porque não existe sexo. Porém, só porque a carcaça dele, né, o molde dele foi feito nos moldes femininos, ele ganhou uma função, que é uma função submissa, não por ser uma secretária, mas por ser uma secretária tratada de forma submissa, né? Mas ele ganhou uma função submissa e ele tem que ficar daquela maneira, nessa sociedade que construíram. É a única criatura que se fodeu lá, porque eu não tinha pensado ainda nesse drama desse robô. E daí eu fiz um microconto lá, quando saiu mulheres falando. Mas eu começo assim, não há mulheres, né? E nem homens. Não há mulheres e nem homens. Né? Depois nem fêmeas e nem machos. Num outro momento no microconto lá. E daí nesse microconto eu conto esse pequeno dilema dessa secretária. Não sei por que eu coloquei isso aí. Mas foi bom ter colocado, porque eu tive que quebrar a cabeça para resolver isso.
dentro de uma palavra que saiu de uma aleatoriedade de escolhas aí e tinha que falar sobre a trama, e eu pensei, putz, por que não usar agora um momento para falar um pouco daquela trajetória desse personagem que estava à margem lá, né? Eu achei que ficou legal, porque daí fica como uma crítica social até. E é sempre interessante se podemos abordar coisas. E isso não esbarra tanto no preconceito contra as mulheres também, né? Que muitas são vistas como, sei lá, né? É um preconceito muito antigo até, né? Mas dos trans, que hoje passam por um dilema aí, né? Que a sociedade não aceita, etc, né? Então deu pra falar de muitas coisas. Ah, ou boa ficção científica dá pra falar de muita coisa. Muitas coisas. E saiu várias palavras lá. Seu festão, sabe? Quebrei a cabeça pra fazer um microconto festão dentro da minha trama de robôs futuristas. Não tem festa lá, não tem seres humanos. Porque festa é pra você comemorar. E robô não tem sentimento, vai comemorar. Não fica. Sabe, tem isso. Saiu arte, daí, putz, saiu Paris. Primeiro saiu Paris. Quando saiu Paris, eu comecei a falar um pouco de beleza, etc. Meio clichê assim, né? Mas eu saí um pouco do clichê e falei da dominação dessas novas coisas, dessa nova vida que está surgindo. É, em Paris, vão destruir Paris. Foi o primeiro lugar da Terra que apareceu por causa disso. Por causa dessa palavra que saiu, Paris. E eu tive que colocar. E daí eu falei, bem, o que podemos falar? Cara, vamos pelo óbvio aqui. Vamos falar da arte, vamos falar desse tipo de coisa. Porém, é arte onde? Um mundo onde só existem robôs. Como que é o papel da arte nisso aí? Daí ficou legal. Porque eu puxei um pouquinho e falei disso, e eles poderiam fazer arte, os robôs. Seriam arte